13h12. Ô, Ana Karina, será que cães e gatos pegam Covid-19? Olha, Tiago Rebolo, quem vai responder essa sua pergunta é o especialista, Dr. Ciro Fagundes, médico veterinário, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a relação dos animais de estimação com o coronavírus, com a Covid-19 e como é que a gente deve proceder, né, durante todo esse período de pandemia com os nossos animaizinhos de estimação. Então vamos chamar ele aqui para nossa conversa. Boa tarde, Dr. Ciro Fagundes, seja bem-vindo ao 12 em Ponto. Boa tarde a todos vocês quem está nos escutando agora e obrigado pela oportunidade de esclarecer um pouco sobre esse tema que é tão discutido ainda e tão dúbio, né, que é a Covid-19 e o vírus SARS-CoV-2. Pois é, doutor Ciro, eu queria justamente começar o nosso bate-papo perguntando ao senhor sobre isso. Eu envi, inclusive, nas últimas semanas, né, o Parque das Dunas decidiu, viu, Ana, suspender a entrada de alimentos, né? As pessoas podem visitar o parque, mas não podem levar comida. Aí eu pensei que era por causa da aglomeração, mas não, os biólogos, né, os gestores do parque decidiram tomar essa iniciativa, porque segundo eles ainda não está muito certo, não se sabe ainda, não se tem certeza sobre essa relação de Covid-19 entre humanos e animais, se a gente pode passar a Covid-19 para eles, se eles podem transmitir para a gente. E aí eu pergunto ao senhor, doutor Ciro, o que é que se tem de informação sobre isso? Os animais pegam também Covid-19? Eles podem transmitir para a gente pode transmitir para eles? O que é que se tem de conhecimento científico e médico sobre isso? Primeiro, antes de mais nada, eu queria só fazer um comentário que, como é um tema bem complexo, o ideal é que as pessoas procurem informações em fontes que sejam mais confiáveis, como, já que a gente está falando de ciência, né? Esses sites ou esses bancos de informações que sejam oficiais e que sejam dignos de uma propagação de informação. Mas vamos lá, vamos dividir por partes as perguntas. Os pets, e aí animais em geral, a gente já sabe que muitas espécies pegam-se o SARS-CoV-2 e têm ou uma condição sintomática, então eles fazem Covid-19, ou eles só servem como um roteiro de baixa qualidade de amplificação, que a gente chama. Essa decisão que o Parque das Dunas tomou, ela é muito importante porque a palavra em inglês, mas dá para traduzir, é transbordo, isso na epidemiologia chama-se com o SARS-CoV-2 de duas maneiras muito rápidas em relação às epidemias que aconteceram no mundo. Ele saltou, ele transbordou, agora a gente já sabe de duas espécies bem distintas, né? Ele circulou primeiro antes de mudar para ser um infectante de alta qualidade no humano, ele transbordou em duas espécies em curto período de tempo. Então, se a gente sabe que tem esse transbordo, esse spillover, a gente tem que evitar que aconteça o spillback, que é um transbordo invertido. Então, a gente tem no Parque das Dunas episódios de algumas doenças que os macaquinhos de lá, por exemplo, adoecem, os animais silvestres lá. Então, essa limitação, o ideal é que realmente a gente não use, porque pode ser que a gente infecte, faça um spillback, né, um transbordo inverso para essas espécies que não tinham SARS-CoV-2 e não adoeciam da Covid-19, que possam adoecer e elas modificarem o vírus também, como foi feito agora nessa história recente nossa, dessa pandemia nossa. Doutor Ciro. Os pets pegam também e várias espécies de animais silvestres pegam também. A gente vai conversando aqui no decorrer do dia. Pronto. Da entrevista. Sobre os pets, né? Muitas perguntas chegando em relação justamente aos pets. A gente tem visto aí que a contaminação da Covid-19 aumentou muito, né, entre os humanos. Como é que a gente deve se relacionar com os pets nesse momento de pandemia? As pessoas que já positivaram Covid-19 para o coronavírus, porque a gente já sabe que o humano transmite para o pet. E aí, o que a gente deve fazer para preservar a saúde do nosso pet? Oi, Ana, um prazer estar falando com você. Infelizmente por aqui, né? Era para estar falando mais próximo. Os humanos são os maiores amplificadores dessa doença. Então a gente tem que ouvir vocês conversando e tem que chamar essa responsabilidade para nós mesmos. Porque os pets, vou dividir, porque basicamente os pets mais tradicionais nossos
são os cães e os gatos. E a gente vai precisar falar mais deles porque é a grande maioria dos animais que são pets hoje em dia. Os felinos, eles e os cães, os gatos e os cães, os gatos domésticos e os cães, eles têm já algumas doenças, mesmo não sendo da mesma subfamília, mas eles já adoecem de alguns outros coronavírus. Então, não tem nenhuma diferença evolutiva que eles não possam adoecer. E eles adoecem sim, já foi detectado, eles sofrem, eles têm a Covid-19, porém o impacto deles na epidemiologia é muito baixo, porque o humano realmente é o grande responsável. Então, o que a gente tem que lidar com isso? Tem uma palavra na epidemiologia, na vigilância epidemiológica, chamada microbolha. Fazer bolhas, microbolhas. Microbolhas é quando você faz uns isolamentos internos, assim, no seu próprio domicílio, ou numa sala que não dê para fazer no domicílio, mas uma área que seja subdividida. Então, quando alguém da casa tiver com Covid-19, ela fazer uma microbolha e fazer microbolha também dos seus pets, principalmente os felinos. Os felinos, os domésticos, os felídeos em geral, essa família, já viu-se agora que eles são mais sensíveis ao SARS-CoV-2. Acabou de ter, né, assim, um óbito na Ásia de tigres brancos, que a suspeita era uma outra doença viral que não passa para o humano, chamada panleucopenia felina, e quando foram diagnosticados, viram que o pulmão estava severamente comprometido e esses tigres estavam com SARS-CoV-2 e desenvolveram Covid-19. Tem outros animais também, já desde o começo, que foram diagnosticados, além de tudo, os cães de fazendas, tem uma outra espécie que não são pets para a gente aqui, mas tem cantos no mundo que usam como pets, que são aqueles furões. Os visões são bem sensíveis à Covid-19. Então, o cuidado que tem que ter, se isolar, não ficar fazendo contato direto, é a mesma coisa que você tem que se proteger com outro humano. Não deixar lamber, evitar que né? Não deixar lamber boca, não deixar lamber membros, sabe-se que eles, inclusive, se eles saírem, né, se for numa área que tenha muita carga viral, eles podem voltar para casa com contaminação. Doutor Ciro. Oi. Só uma pergunta, tem até a ver com o que o senhor está falando agora. Para o tutor, né, que tem o seu animalzinho em casa, tem o gato, tem o cãozinho, qual que deve ser o motivo de alerta, né, para a possibilidade de o cão, por exemplo, ou o gatinho estar contaminado com Covid e poder, inclusive, eventualmente, transmitir a doença para os humanos? É a febre no animal? É o espirro? Como é que a gente detecta, né? Detecta a Covid nos animais, se ele estiver contaminado. E uma outra pergunta que eu queria já que o senhor respondesse também os animais, quando eles são filhotinhos, né, eles recebem, naquele conjunto de vacinas também para algumas categorias de coronavírus. Essas vacinas protegem os animais desse novo coronavírus que está circulando e causando a Covid-19? Poxa, que bom, satisfação estar podendo esclarecer muitas dessas coisas. Pois esses animais domésticos, lembrar que a gente divide na epidemiologia hospedeiros, amplificadores, reservatórios, e aí eu não vou dizer muito técnico, até porque toma o tempo e não vai esclarecer. Então, os humanos são os grandes amplificadores da Covid-19. Então, acontecer esse spillback que eu falei, esse transbordo invertido de um cão e um gato contaminar um humano saudável, os estudos de hoje estão mostrando que eles fazem muito menos viremia como humano. Então, a preocupação, a gente precisa ser bom antes de ser ótimo. Então, o que é que a gente precisa? Cuidado para não infectar os pets. E qual é a sintomatologia? A sintomatologia são quadros respiratórios. Então, a princípio, mas circulatórios também, diarreia, perda de apetite, o animal fica com as suas funções, um animal que era extremamente alegre, brincalhão, e ele fica débil, ele fica mais quietinho, é de se preocupar. Diagnóstico, vocês já encaminharam, ainda bem que assim vocês fizeram perguntas já trazendo facilidade para eu responder. Diagnóstico, só o diagnóstico molecular em tempo oportuno. O que é esse tempo oportuno? O animal tem que estar com viremia. O que é a viremia? Como é que eu vou saber? Febre, com corrimento nasal, descarga nasal, com diarreia. Ele tem que estar sintomático. E aí o único diagnóstico que vai servir para ele
é o molecular, é aquele PCR, que é a cadeia de polimerase, que a gente faz também, que é famoso suave do nariz da gente. Então, esse teste, apesar que alguns suaves que usam outras técnicas, mas esse teste de PCR, que é a biologia molecular, vai ser o único que vai diagnosticar. Um outro cuidado que tem que ter é quando esse animal tiver sintomático, que ele com certeza pegou de um humano, ou porque é muito improvável que você tenha uma carga viral tão grande numa população de cães, de gatos que vivam juntos, que é ao ponto de fazer uma área de surto, é muito improvável acontecer isso. Então, é o cuidado, é as limpezas, evitar material de higiene como se esse animal fosse um objeto inanimado. Então, evitar álcool, evitar detergentes que neutralizam enzimas, essas coisas que a gente usa para áreas inanimadas. Um bom sabão PET, evitar levar esse animal para banho e tosa, porque você está fazendo um espalhamento, né, viral, apesar dele não amplificar muito, mas mesmo assim ele vai estar doente. Então, se for dar banho nele, dê banho em casa com sabonetes PETs neutros, tá bom? E a vacina, doutor Ciro? E aí vamos lá para a vacina. Essa vacina, os coronavírus que acometem são alfa-coronavírus. Eles não têm nenhuma proximidade com o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Ele não imuniza, porque não tem a mesma área de domínio para uma célula de defesa da gente produzir anticorpos. São coisas distintas, tá certo? Ok. Conversamos aqui com o médico veterinário, Dr. Ciro Fagundes, tá? Ele que é presidente da... Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Norte. Muito bem, Tiago Rebolo aqui trazendo aqui informação que eu tinha me perdido aqui no meu roteiro. Doutor Ciro, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada pela participação aqui no 12 em Ponto de hoje. Tiago, Ana, obrigado, e aos ouvintes de vocês, obrigado pelo espaço, viu? Muito importante.